Sejam bem-vindos ao vídeo, eu sou o professor Valtessa. Esse vídeo eu vou resolver algumas equações exponenciais. É um vídeo que foi um pedido dos alunos, né? Então vamos lá. Para início eu coloquei aqui exatamente uma dúvida recebida por um aluno, que é a equação 0,25 elevado a x igual a 32. O que o aluno vai perceber aqui? 0,25 ele pode até pensar que é alguma potência de 5, mas aí é um erro, porque no caso 25 é a potência de 5. Mas 0,25, se você observar só esse valor de 0,25, você vai ver que ele corresponde a 1 quarto. E 1 quarto é 1 sobre 2 elevado a 2. Ou seja, é igual a 2 elevado a menos 2. Então 0,25 na verdade é uma potência de 2, só que com expoente negativo. Vou tirar a mão aqui para ficar bem melhor. Então 0,25 é igual a 1 quarto, que eu posso transformar 1 quarto colocando 2 aqui, 2 ao quadrado no denominador, e aí aquela potência que está no denominador sobe com expoente negativo. Então 0,25 na verdade é uma potência de 2, é 2 elevado a menos 2. E 32, essa sim é bem conhecida, que em 32 é o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. Então 32 é 2 elevado a 5. Então você pode transformar o 0,25 em 1 quarto elevado a x, vou fazer aqui bem devagar, e o 32 em 2 elevado a 5. E 1 quarto, por sua vez, eu posso transformar em 2 elevado a menos 2. Tudo isso elevado a x igual a 2 elevado a 5. Então, no caso, eu tenho duas potências de 2. E aqui eu tenho uma potência de potência. Conservo a base e multiplico os expoentes. Então, vai ficar 2 elevado a menos 2 vezes x. E do outro lado, 2 elevado a 5. E aí, usando aquela propriedade como a função exponencial, a função injetora, eu posso, digamos, simplificar a base. Vai ficar só menos 2x igual a 5. Menos 2x igual a 5. X igual a 5 sobre 2 negativo. Menos 5 sobre 2. Né? Passando esse 2, esse menos 2 para o outro lado, dividindo. Agora, vamos focar o nosso olhar para essa segunda aqui. Aqui tudo bem. 1 quinto, como tem um 5 no denominador, ele sobe com expoente negativo, então aqui equivale a 5 elevado a menos 1. Tudo isso elevado a x. E 125, se você fatorar, vou até dividir aqui direitinho. 125, se você perceber bem, vai ser 5 vezes 5, 3 vezes, né? 5, 5, 5. Ó, 5 vezes 5, 25, e 25 vezes 5, 5 é 125. Então, 125, na verdade, eu vou transformar o 125 em 5 elevado a 3. E aí, da mesma forma, como eu já usei aqui a potência de potência, multiplicando os expoentes, eu vou usar aqui. Então, vai ficar menos 1 vezes x, vai ficar menos x no expoente, e aqui 5 elevado a 3. Vou, digamos, usar somente os expoentes, né? A igualdade aqui entre os expoentes. Então, vai ficar menos x igual a 3, x igual a menos 3. Já resolvi duas equações. Só um tempinho para os alunos poderem tirar um pause, né? Um frame, né? E copiar. Agora eu vou aqui para essa equação de número 3, para fechar o vídeo com a equação 3 e 4. Então, vamos lá. Na equação 3, a gente tem uma equação exponencial usando raízes, né? E aqui, antes de colocar aqui a forma que a gente vai fazer, eu só quero lembrar vocês o seguinte, ó, se você tiver uma raiz quadrada com uma potência dentro da... Não, uma raiz de índice qualquer, eu vou chamar de índice n. E no caso, um expoente dentro da raiz, você pode transformar aqui numa potência onde o expoente vai ser fracionário. E aí o que o aluno tem que lembrar é o seguinte, esse índice da raiz, ele vai ficar no denominador, no caso aqui embaixo, e essa potência aqui, o expoente aqui da potência, vai ficar no numerador. Então, a elevado a m, tudo isso dentro da raiz enésima, da raiz de índice n, vai ficar a elevado a m sobre m, tá bom? Então, essa propriedadezinha aqui das potências, de transformar uma raiz numa potência, vai ser exatamente o que a gente vai usar como ferramenta principal aqui para resolver essa equação exponencial. Como? Você tem aqui um 3 elevado a 1, dentro dessa raiz, então esse 3 elevado a 1 aqui, eu posso transformar, vai ficar uma potência e é uma raiz de índice 4, então esse 1zinho que está como expoente do 3, esse 1zinho aqui, vai ficar no numerador, e esse 4 que é o índice da raiz vai ficar no denominador. Ou seja, essa potência que vai surgir dessa raiz, vai ficar 3 elevado a 1, que subiu, e o denominador 4.
tudo isso elevado a x. Olha o x ali do expoente. Do outro lado, eu não vou colocar o 9, porque a gente sabe que o 9 é 3 elevado a 2. Eu vou até fazer aqui separado. Ó. Nós temos uma raiz cúbica de 9. Mas a gente sabe que o 9 é 3 elevado a 2. Então, na verdade, o que vai ficar aqui é o seguinte. Esse ao quadrado aqui do 3, ele vai ficar no numerador, vai subir, e essa raiz cúbica, esse 3 aqui do índice da raiz, vai descer. Então, na verdade, vai ficar 3 elevado a 2 terços. 3 elevado a 2 terços. Eu vou transformar essa raiz cúbica de 9 em 3 elevado a 2 terços. Aqui eu vou fazer a potência de potência. Então, multiplica 1 quarto vezes x, vai ficar x sobre 4. Tudo isso igual a 3 elevado a 2 terços. Simplificando aqui a base, né, usando somente os expoentes, quando eu fizer isso, quando eu usar somente os expoentes, vai ficar x sobre 4 igual a 2 terços. Aí eu vou usar aqui a regra da multiplicação, meio extremo, vai ficar 3x igual a 8, né, 3x igual a 8, x com 3 e o 4 com 2 dá 8, x igual a 8 sobre 3, 8 terços. E por último, eu vou aqui para a minha equação de número 4. Ó. Eu tenho 125 elevado a x igual a 0,04. Novamente, o aluno pode pensar que 0,04 é alguma potência de 2, sendo que não é. Não é assim que a gente vai resolver. A gente vai perceber que isso aqui vai gerar uma potência de 5. O 125, como eu acabei de fazer aqui no exemplo 3, é 5 elevado a... O exemplo 2 é 5 elevado a 3. Então, aqui, o aluno já sabe que é 5 elevado a 3, tudo isso é elevado a x. Resta transformar esse 0,04 aqui. Então, vamos lá, vou fazer aqui uma divisóriazinha para ficar melhor. 0,04, conhecido como 4 centésimos. Por que é 4 centésimos, professor Valtes? Porque aqui tem duas casas decimais. Então, aqui, na verdade, é 4 sobre 100. Ora, 4 sobre 100, se você dividir tanto o numerador como o denominador por 4, se você simplificar essa expressão, 4 por 4 vai ficar 1. E 100 por 4 vai ficar 25. Então, o que acontece é que 0,04, na verdade, né, 0,04, ou 4 centésimos, é 1 sobre 25. Olha o 25 aí, que vai ser uma potência de 5. 25, né, 1 sobre 25, 25 é um 5 ao quadrado. É um 5 elevado a 2. Só que como ele está no denominador, ele vai subir com expoente negativo. Então, só arrumando aqui, ó. Aqui vai ficar o 1 sobre 5 ao quadrado. Aqui eu vou logo multiplicar a potência de potência. Vai ficar 5 elevado a 3 vezes x, vai ficar 3x. E esse 5 elevado a 2, ele sobe com expoente negativo. Então, repetindo aqui, vai ficar 5 elevado a menos 2. Então, olha como ficou legal isso. Ó. Aqui ficou 5 elevado a menos 2. O que a gente vai perceber daí? Vou colocar aqui como uma observação. Pessoal, esses cálculos auxiliares são fundamentais, inclusive que vocês copiem eles, porque eles aqui detalham algumas partes do problema que a gente usou. Ó. Eu peguei aqui o 0,04 e transformei em 1 sobre 25, através de uma simplificação aqui, dividindo por 4 o 4 e o 100. E aí o 1 sobre 25 é 5 elevado a 2 no denominador e sobe com expoente negativo, aquela propriedade das potências. Quando a potência está no denominador, quando ela for para o numerador, ou seja, quando ela subir, ela sobe com expoente negativo. Na verdade, não é assim que ela troca o sinal do expoente. E aí, pronto, agora eu só vou usar somente os expoentes. Ó. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 3 elevado a x igual a menos 2. Porque, na verdade, o que interessa aqui é colocar ambos os membros da equação exponencial na mesma base. Aqui os dois estão na base 5, então ficou 3 elevado a x igual a menos 2. X, usando os expoentes, igual a menos 2 sobre 3. Obrigado aí por quem tiver assistido o vídeo. Vou gravar outro vídeo só com problemas um pouco mais elevados, viu?